Começando aqui mais uma live, a nossa live de número 20. E nessa live a gente vai fazer um pouquinho de um jogo do Atari bem conhecido, que é Dig Dug, tá? Eu vou mostrar aqui já como é que era esse jogo ali no Atari. E toda quarta-feira, tá? Vou lembrar aqui que toda quarta-feira a gente faz uma live aqui no Instagram, depois a gente publica essa live aqui no nosso feed e também no Instagram, no YouTube. A gente tem um canal, @inventor de jogos no YouTube, e a gente publica lá também para a gente conseguir alcançar mais pessoas, tá? E nessas lives a gente fala de Pico 8, que é a ferramenta que a gente utiliza para criar joguinhos retrô, principalmente joguinhos inspirados nos jogos dos anos 80, como os jogos do Atari, tá? Então a gente vai fazer um pouquinho desse jogo, Dig Dug. Ele é um jogo bem conhecido, vou já mostrar aqui, vou compartilhar minha tela para mostrar como é que funciona. E a gente vai fazer do zero, do absoluto zero, tá? Eu vou abrir aqui um arquivo em branco para a gente fazer esse jogo. Eu tenho 1 hora para fazer isso, que é o tempo que eu coloco aqui de 8 às 9. E vou tentar finalizar esse jogo, não finalizar o jogo, né? Mas finalizar aqui uma tela do jogo com o nosso personagem passando e com algumas animações aqui dentro do jogo, tá? Eu vou virar agora minha tela para a gente dar uma olhada aqui. Deixa eu virar aqui minha tela. Eu quero aproveitar, vou aproveitar antes e escrever aqui qual o seu jogo, tá? Você me responde aí, seu jogo favorito do Atari. Por que eu faço isso? Porque alguns dos jogos que eu trago para cá são jogos que eu gostava ou que algum aluno, algum dos nossos amigos aqui no Instagram mandam pra gente tentar fazer aqui um pouquinho deles e servir aí de exercício ou talvez de inspiração para você criar o seu próprio jogo, tá? Então eu vou deixar aqui comentado qual o seu jogo favorito do Atari. Eu vou fixar e vou pedir para você responder essa pergunta, porque pode sair uma ideia legal para um joguinho que a gente vai fazer aqui numa próxima live, tá? Vou virar aqui minha câmera e vou mostrar aqui, vou tentar fazer aqui bem rapidinho, porque a gente vai ter que fazer muita coisa hoje. Deixa eu só ajustar aqui, peraí. Deixa eu tentar ajustar aqui meu... Deixa eu ajustar aqui, peraí. Agora vai. Então tá aqui, acho que eu tô conseguindo enquadrar, tá? O joguinho que eu tô falando aqui é o Dig Dug, que é esse joguinho aqui, tá? Esse joguinho aqui, na verdade essas imagens aqui são já de um remake dele, ou demake, né, como a gente fala aqui. E a gente tem uma página aqui da própria Nintendo, ó, no próprio site da Nintendo, que ele fala um pouquinho como é esse jogo, tá? Aqui já é uma versão mais moderna, ó, você vê que são gráficos mais bem trabalhados, mas ainda numa estética retrô. Mas a nossa ideia é fazer aqui uma versão dele inspirado, na verdade, na versão do Atari, tá? E para que eu consiga mostrar aqui, para a gente usar uma referência, eu trouxe aqui esse jogo do Atari. Eu tenho aqui um emulador, eu já tenho ele aqui rodando. E o primeiro passo, quando a gente vai fazer um demake, é a gente observar como é que o jogo foi feito, tá? Que eu chamo isso de decomposição. Então, o que a gente faz? A gente joga um pouquinho do jogo, né? Observa como é que funcionam os elementos, como é que é a mecânica do jogo, como é que a gente ganha, como é que a gente perde o jogo, e depois a gente começa a fazer o jogo, tá? E deixa eu botar de volta aqui. E eu vou teclar aqui o F2, tá? Eu acho que tá dando para ver direitinho. Deixa eu aumentar aqui o volume. Vou teclar espaço. Então, como é que funciona esse jogo aqui? Ó. Ele tem aqui um personagem que é como se fosse uma terra, né? Um ambiente aqui onde ele cava, por isso dig, ele cava. E ele tem alguns monstrinhos que aparecem aqui na tela, que são inimigos, né? Então aqui é um dragão, tá? E daqui são outros monstros. Se a gente tecla espaço, ó, a gente captura aqui, ó,
o nosso inimigo. E o objetivo é a gente conseguir capturar todos os inimigos, tá? Antes que eles toquem a gente. Opa, morri. Antes que eles toquem a gente. E aí a gente consiga ir passando de estágio, tá? No final tem esse dragão, a gente pode tentar capturar o dragão. E tem alguns outros detalhes no jogo, né? Deixa eu apertar aqui F1. Tem alguns outros detalhes no jogo. Por exemplo, a pedrinha. Essa pedrinha aqui, se você cava embaixo dela, ela vai cair. E aí você morre, tá? Aqui a gente tem 1, 2, 3, tem 4 vidas, tá? E aqui tem uma pontuação. Aqui assim, ó, tá? Tem uma pontuação. Então, basicamente, é assim que funciona esse jogo. Cada nível, ele fica em uma tela só aqui do sistema. Você não atravessa para uma outra tela, para uma outra cena. Você tem inimigos, você tem que fugir dos inimigos, cavando com cuidado, tomando cuidado aqui com a pedra, tá? Então, eu estou falando aqui rápido para a gente conseguir aproveitar melhor o nosso tempo que a gente tem aqui. E aí, o primeiro passo que a gente precisa fazer aqui, eu vou fazer aqui para a gente... Vou descer aqui um pouquinho essa tela, tá? Deixa eu ajustar aqui, peraí. Pronto. Vou até dar um ESC aqui, porque ele fica emitindo um som. E eu vou abrir aqui o Pico 8, tá? Poxa, mas eu preciso então ter essa ferramenta instalada. Não, você não precisa ter a ferramenta instalada. Você pode usar a versão educacional. E como é que eu faço para acessar essa versão educacional? Você vai acessar aqui, ó, vou até arrastar para cá, tá? Você vai acessar aqui no seu navegador, pico8edu.com, tá? Você vai acessar exatamente esse endereço aqui e você vai ter aqui, ó, um botãozinho play, onde você vai acessar, vai utilizar, né, a ferramenta, o Pico 8, que, para quem não conhece ainda, ele inicia aqui um terminal interativo, tá? Parecido com o que a gente tem ali no Linux, no Windows. Mas tu tem aqui praticamente tudo que tu tem na versão paga, que é a versão que eu estou utilizando aqui, tá? Eu vou utilizar ela porque já fica salvo no meu computador. Se eu usar essa daqui, a gente precisa ficar fazendo download do jogo que a gente está criando, tá? Então vou fechar aqui, foi só para mostrar, tá? Mas tudo isso a gente explica direitinho lá dentro do curso. Com calma, tá? Sem essa pressa aqui da nossa live. Beleza? Então, vamos lá. Vamos aqui fazer o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou salvar esse arquivo que eu acabei de criar aqui. Eu vou salvar com o nome dele, Live 20, porque essa é a nossa 20ª live. E aproveitar também aqui para dizer que toda quarta-feira, às 8 horas, nós temos uma live aqui no Instagram falando de jogos de 8 bits criados em Pico 8, tá? Então, algumas vezes eu faço um pouquinho do jogo aqui, outras vezes eu falo sobre alguma experiência que eu tive, ou eu falo de alguma outra ferramenta nesse mesmo universo de jogos em consoles de fantasia. Mas vamos voltar para cá. Quando eu entro aqui no meu arquivo e teclo ESC, eu abro direto aqui o editor de código, tá? Então, a ferramenta ela tem aqui um editor de código. Depois tem o editor de sprites, que é onde a gente desenha os personagens do nosso jogo, tá? E a gente também tem um editor de mapas, certo? Tem aqui um editor de som, olha só que legal, ó. Tá? Com esse editor de som a gente pode fazer efeitos sonoros, tá? E a gente pode também fazer música aqui, tá? Mas vamos lá voltar para cá. Vou botar aqui, ó, tá vendo que eu abri um arquivo todo em branco aqui, sem nada, para você ver como é que funciona todo o processo. Vou até apagar aqui essa musiquinha que eu fiz aqui, tá? Vou apagar aqui e vou voltar para cá. Então, eu vou botar um comentário aqui, Live 20, e o nome é Dig Dug, né? Aqui inspirado no Dig Dug, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa... Eu não vou nem fazer nenhum código agora, eu vou direto partir aqui para o desenho de sprites, porque esse jogo ele tem alguns sprites. Deixa eu abrir aqui novamente ele, ó. Ele tem basicamente 3 tipos de personagem, né? Esse personagem principal, a gente tem o dragãozinho, ele até solta um fogo, né? Se a gente não tomar cuidado. E tem também aqueles monstrinhos. Então a gente vai desenhar um pouquinho desses sprites, para a gente poder iniciar aqui o nosso jogo. E aí, qual o objetivo aqui dessa live? O objetivo é que a gente consiga fazer uma cena aqui.
a cena desse jogo aqui com o personagem, o monstrinho aqui. O monstrinho vai ficar parado por enquanto, mas que você consiga entender qual seria ali o primeiro passo para você criar um jogo inspirado aqui no Dig Dig, tá bom? Ou Dig Dug, tá? Então, a ideia é mostrar aqui de uma maneira geral. Claro que eu vou falar rápido, eu vou usar da simplicidade aqui. Não vou fazer as mesmas animações que a gente tem aqui, mas a ideia é que você entenda o conceito, tá? A gente tem que pegar o conceito, fazer da forma mais simples possível, depois a gente complica, tá? Como eu sempre falo aqui. Primeiro a gente simplifica e depois complica. Se for começar complicado, aí não dá certo, a gente se desanima e acaba desistindo, beleza? Então vamos lá. Eu vou agora começar a desenhar alguns sprites aqui. E para isso eu vou voltar aqui para o Pico 8. Vou botar aqui uma tela próxima da outra. Deixa eu botar aqui essa aqui e essa aqui. Porque eu quero só desenhar um sprite aqui. Vou escolher essa cor aqui. Eu tô achando que era a mais parecida que a gente tem com o personagem principal. E tô fazendo aqui. Eu ainda não tinha feito antes, tá? Eu tô fazendo aqui no improviso, tá? Eu não tinha feito esse jogo aqui ainda. Mas eu vou fazer aqui basicamente o nosso personagem. Deixa eu botar aqui a perninha dele aqui. Tá? Vou fazer assim. Acho que tá ficando legal. Vou pintar aqui de outra cor, vou escolher aqui deixa eu ver qual é a cor dele aqui, ele é um roxo, né? Eu não sei se eu uso esse, acho que tá bom. Vou deixar esse roxinho aqui, tá? Acho que dá pra gente começar a visualizar. Outra coisa que eu vou fazer aqui é um desses monstrinhos aqui, vamos lá fazer um monstrinho desse aqui embaixo. Então esse monstrinho ele tem uma cor laranja, vou usar aqui, ó, essa ferramenta. Opa, eu tô fazendo mais... Eu tô fazendo, mas não tá aparecendo, né? Então deixa eu voltar pra cá, ó. Pera aí. Pronto, agora tá melhor, tá? Então eu fiz aqui primeiro o nosso personagem aqui, tá? Aparecendo um pouquinho com o que a gente tem ali em cima, tá? E agora eu vou fazer o monstrinho laranja. O monstrinho laranja, ele é um círculo. Então eu vou usar a ferramenta de círculo aqui, ó. Certo? E vou colocar umas perninhas aqui. Então vou botar aqui esse daqui para cá e esse aqui para cá. A gente já tem aqui mais ou menos. Vou fazer aqui o olhinho dele. O olhinho dele fica... Acho que é assim, tá? Deixa eu ver se é isso. Não, aqui ele tá para trás. Então tem que fazer assim, né? Fazer o olhinho dele assim. Pronto, então já tenho aqui dois sprites aqui, feitos aqui de uma forma bem simples. E vou fazer também um dragãozinho aqui só pra gente ter essa outra variação, tá? Então deixa eu ver aqui como é que o dragão... Como é que ele aparece, pra gente fazer aqui um pouquinho parecido com o dragão, tá? Não precisa ser idêntico aqui, né? A gente não vai conseguir fazer tão bem feito, mas vamos fazer aqui parecido com ele, né? Então ele tem aqui, ele tem uma asa, né? Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Como é que eu faço aqui pra ele parecer uma asa, tá? Deixa eu ver o que mais. Ele tem um pezinho aqui. Tá? Então eu vou deixar dessa forma aqui o nosso dragão pra gente poder partir, porque ele é um dragão, tá? Pronto. Pra dizer que isso aqui é um dragão. Deixa eu ver aqui o que eu faço ainda. Não sei se eu faço aqui um trazinho aqui. Pronto, deixa eu ver como é que ficou. Bom, acho que tá bom. Então vamos lá. A gente já fez aqui 3 sprites bem simples, baseado no que a gente tem aqui no jogo, né? O dragão, o personagem principal e os monstrinhos. Agora, a gente precisa fazer... Vou apertar aqui F2 de novo, tá? Aqui é tudo. Vou apertar o F2 e eu vou começar agora a fazer essa cena aqui, tá? Quero dar aqui boas-vindas pro Oi Chico. Beleza, Chico? Obrigado aí pela presença, tá? Ele tá dizendo que o Pico 8 é massa. Cara, eu sou suspeito para falar, acho massa demais. É muito legal, tá? E aí, se tu tiver alguma ideia, Chico, tu manda aqui também de joguinho, tá? Que eu pedi aqui pra quem gosta de Atari mandar uma ideia de um joguinho pra gente poder replicar aqui, beleza? E aí, o próximo passo agora, né? Como a gente tinha falado, a gente tem já os nossos personagens aqui feitos de uma maneira bem simplificada, mas agora eu quero desenhar sprites para fazer o restante dessa cena. Então a gente tem aqui em cima, a gente tem uma área azul, a gente tem 1, 2, 3, 4 áreas aqui, que é como se fosse terra, né? E é isso, agora eu vou fazer
esses sprites aí para a gente poder desenhar o mapa do jogo e movimentar o nosso personagem para ver como é que fica aqui no jogo, tá? O objetivo, lembrando que o objetivo é a gente fazer uma cena parecida com o que a gente mostrou aqui no jogo original, tá? Então vamos lá, eu vou fazer agora, vou pintar aqui simplesmente de azul, vou botar esse azul aqui escuro, certo? Lembrando também o seguinte, poxa, mas a gente tem aqui só 16 cores aqui no Pico 8, não é? Lá no Atari a gente tinha 128, então a gente precisa fazer um mapeamento, vamos chamar assim, uma adaptação entre os recursos que eram disponíveis ali no Atari para os recursos que a gente tem aqui no Pico 8, tá? Então eu vou pegar aqui essa ferramenta de... Eu pintei, aliás, um sprite aqui todo de azul, porque eu quero fazer essa parte aqui de cima. E agora eu vou pegar aqui outra posição aqui do sprite, estou colocando aqui, tá? E vou aqui, ó, e vou fazer aqui como se fosse aquela terra, né? Então vou pintar aqui de amarelo e vou simplesmente fazer aqui, ó, tá? Vou fazer dessa forma aqui, porque eu vejo que é tracejado, né? Ó, é tracejado. Então vou fazer aqui também como se estivesse tracejado. Então vou fazer aqui vermelho, amarelo, né? Vou pegar aqui uma outra cor aqui também, um marrom, tá? Porque laranja eu já estou usando para esse sprite. Então vou pegar marrom, vou pintar aqui tudo. Agora eu vou passar aqui as linhas, tá? As duas linhas. E por último eu vou pegar aqui uma outra cor que vai ser vermelho. Vou pegar esse roxo aqui, vou pegar esse roxinho aqui e vou fazer também essa mesma ideia aqui desse sprite aqui. Cara, vê que não tem cerimônia, né? Tá? É bem simples, não tem frescura, tá? É coisa rápida mesmo, e lembrar daquela nossa ideia, né? Primeiro a gente simplifica, faz simples e depois a gente complica, tá? Pra gente conseguir se animar e já ver alguma coisa funcionando, e depois a gente vai para uma fase de polimento, tá? Mas por enquanto a gente vai começar só com esses sprites aqui. Então o próximo passo aqui é a gente vem aqui na ferramenta de mapa, tá? Lembrando que o que é mapa? Mapa é onde a gente faz o cenário do jogo, tá? É aqui onde a gente faz o cenário. Então geralmente é utilizado para a gente fazer as fases do jogo. Aqui a gente define o que a gente vai ter no fundo, né, do jogo. E também onde é que vão ficar alguns personagens. A gente pode usar o mapa também, como a gente até falou na aula passada, na live de número 19, a gente falou um pouquinho sobre isso. Essa aqui é a live de número 20. E eu acho que foi essa, foi a 19. A gente falou um pouquinho de como é que a gente posiciona personagens através do mapa, tá? Mas isso deixa para... eu não vou entrar nesse detalhe aqui. O importante é entender que o mapa serve para isso também, tá? Então agora o meu próximo passo é fazer aqui um cenário aqui para o jogo, tá? Então eu estou fazendo aqui inspirado nesse jogo original. Fiz aqui essa área de cima primeiro. Agora eu vou fazer aqui essa área aqui, tá? Essa área aqui amarela. Depois eu vou passar para laranja, tá? Laranja. Vou passar aqui para laranja. Depois eu vou passar para roxa, essa daqui, tá? Acho que lilás, eu confundo o roxo com lilás, mas tudo bem. A minha feliz que eu sou daltônico por causa disso, porque eu confundo as cores, certo? E por último, deixa eu ver se eu coloco uma outra cor aqui depois dessa. Eu vou pegar aqui o vermelho. Será que fica legal o vermelho? Vamos fazer um vermelho também. Vou botar um vermelhinho aqui. Deixa eu ver aqui. Vou pintar aqui, tá? E vou fazer também essa linha aqui, tá? Opa, ficou muito alto. Você pode usar o Ctrl Z, tá? E vou colocar aqui nessa última faixa, tá? Vou descer mais um pouquinho, porque tem um detalhe aqui, ó. Observa que essa tela, ela tem uma barra superior e inferior, né? São duas barras aqui que acabam não entrando na conta quando tu começa a fazer aqui
o cenário. Então tu pode teclar para baixo, que ele rola aqui, ó, no nosso quadro, tá? Eu vou teclar aqui mais para baixo um pouquinho e vou desenhar aqui mais duas linhas, tá? Então vai ficar dessa forma. E agora o próximo passo é a gente mostrar isso que a gente fez na tela, tá? Vou mostrar isso que a gente fez na tela. Porque que eu usei a ferramenta de mapa para desenhar esse cenário. E agora a gente precisa mostrar aqui o cenário. Então como é que a gente faz isso? Aqui é muito simples. Vou até salvar aqui, tá? Pra gente não perder. Eu vou aqui, ó, Function. Isso aqui eu não vou entrar em detalhes, tá? Isso aqui a gente já falou em várias lives. Mas é muito simples. Eu vou limpar a tela aqui e vou mostrar o mapa do jogo, tá? Para que a gente consiga ver o que a gente acabou de fazer. Por quê? Porque se eu só coloco aqui, por exemplo, para limpar a tela, fica assim, ó, uma tela sem aparecer nada. Então eu preciso colocar para ele exibir o mapa, tá? Não se confunde também, essa ordem aqui ela é importantíssima. Se tu bota o mapa antes, depois limpa, vai continuar tudo em branco ali, tudo preto, tá bom? Então, ó, beleza. Então apareceu aqui exatamente o que a gente tinha desenhado, certo? E aí, se você vem aqui e muda, por exemplo, vou mudar, eu quero que seja azul claro. E eu rodo de novo, ó, ele já faz efeito, tá? Então você pode brincar aqui, muda aqui, roda de novo, ó, tá? Poxa, Lucas, como é que tu tá rodando? Tá falando muito rápido. Cara, rodar é o seguinte, eu posso teclar Command R ou Ctrl R, que ele vai rodar aqui o jogo, tá? Ou eu posso também teclar ESC e digitar Run, tá? Ó. E ele roda meu jogo. Tem essas duas formas, tá? Ou digitando Run, tá? Como eu fiz aqui, ó. Vou até baixar aqui um pouquinho para ficar mais visível. Ó, Run e teclo Enter, tá? E ele roda o jogo, beleza? E a outra forma é você teclando Ctrl R ou Command R, dependendo aí do seu sistema operacional, beleza? Então é isso. Agora vamos para cá. Tô tentando correr aqui, tá? Contra o tempo, eu tenho só 1 hora para fazer o máximo que eu posso aqui desse jogo. Mas se você quiser saber mais, a gente tem um curso onde a gente ensina a criar joguinhos no Pico 8 e tem um link, tá? O link na bio, onde você vai encontrar uma demonstração de como é que funciona o nosso curso, tá? E agora o que eu preciso fazer? Eu vou fazer aqui um pouquinho mais parecido com o que a gente tem aqui, porque o jogo, quando ele começa, ó, deixa eu arrastar para cá. Quando o jogo começa, ele começa já com alguns monstrinhos na tela, né? Aqui embaixo tem a parte de vida e tem também uma pontuação aqui no outro lado, tá? Então eu vou deixar algumas áreas já com buraquinhos e vou deixar alguns monstros na tela para ficar mais parecido com o que a gente tem aqui. Poxa, Lucas, como é que eu faço isso? Cara, volta lá, é muito simples aqui. Por enquanto a gente está só desenhando, né? Já a gente entra na parte de código. Então eu vou começar com vou teclar Tab aqui para a gente limpar uma parte aqui. Uma parte aqui do nosso da nossa, como é que eu chamo? Da nosso jogo, né? Ó, fiz aqui um buraquinho. Vou fazer aqui também, ó. Tá acompanhando aí? Se eu estiver falando rápido, poxa, vocês falam aí que eu tento desacelerar, tá? Eu vou colocar aqui também vou botar uma linha aqui, vou botar outra linha aqui, tá? Um outro buraco aqui, para ficar mais ou menos parecido com esse nível daqui do jogo. Vou colocar aqui também um pouquinho, deixa eu voltar lá, um outro buraco aqui, deixa eu até dar um Ctrl Z aqui, botar daqui para cá. E vou colocar mais um aqui, tá? E aí, vou fazer outra coisa. Eu vou colocar já um personagem aqui. Eu vou clicar aqui no personagem. E vou colocar esse aqui, beleza? Vou colocar ele aqui. Cadê o outro? O outro aqui ele fica na horizontal aqui, né? Então deixa eu ajeitar aqui. Eu vou colocar o outro aqui. Vou ajeitar aqui isso que eu tinha feito, tá? Tinha feito aqui um buraco errado. Eu quero que fique parecido com... um pouquinho parecido com o jogo original ali, tá? Vou deixar assim. O que mais? Vou colocar agora o nosso dragãozinho aqui embaixo, tá? Vou botar o dragãozinho aqui. Certo? E o que mais?
e tem mais um, tá? Tá faltando um desses monstrinhos aqui, beleza? Coloquei aqui nossos monstrinhos pra gente poder começar a ver aqui o jogo mais parecido com o que a gente tem ali no Atari, né? Então, beleza. Por enquanto, o código está sendo só isso. Se eu rodo de novo, vou baixar aqui o volume. Se eu rodo de novo, ele já abre ali igualzinho tá no mapa. Mas até agora a gente não programou praticamente nada, né? A gente precisa ter o nosso personagem que vai descer e vai escavar aqui. Beleza? A gente está fazendo de uma forma simplificada aqui por conta do tempo e para mostrar aqui a visão geral. Mas quando você for fazer, você pode fazer com calma, tá? Faz com calma, vai fazendo... faz primeiro simples, depois você complica. Vai fazendo os detalhes depois, tá? Mas a ideia é essa mesmo. Então, vou voltar aqui e agora eu vou botar o nosso personagem principal, tá? Deixa eu botar aqui o nosso personagem principal, que é esse carinha aqui. E vou deixar ele bem aqui, tá? Vou deixar ele bem aqui em cima. Certo? Ó, deixei ele aqui em cima. Tá? E vou rodar, ó. Então, vê que ele já aparece aqui. Mas eu não consigo controlar o nosso personagem, né? Ó. Eu não consigo controlar. Então, acho que o próximo passo agora pode ser fazer esse carinha, né? Esse carinha se mexer aqui, tá? Então, eu vou até colocar aqui um checklist como eu gosto de fazer, tá? Ó. Tudo, tá? O que eu preciso fazer? Primeiro, desenhar sprites do jogo. A gente já fez, tá? Agora, desenhar mapa do jogo. A gente já fez um mapa aqui básico, tá? Ó, a gente desenhou os sprites aqui já. Se você chegou agora, ou chegou depois da gente já ter desenhado, você pode depois assistir essa gravação que ela vai ficar disponível por alguns dias aqui, tá? Aqui no Instagram e também no YouTube. E a gente também desenhou aqui o mapa do jogo, beleza. O próximo passo é a gente mover o personagem, tá? Depois disso, o que a gente vai fazer? Personagem, cavar. Eu quero fazer ele cavar aqui no jogo, tá? O que mais que a gente precisa fazer, que a gente observou? Ele vai ter que cavar, ele vai ter que morrer quando ao tocar no inimigo. E ele pode também matar o inimigo, né? A gente vai fazer isso tudo simplificado, certo? De uma maneira bem simples. Mas já serve aí para você depois refinar o seu jogo. Então vamos lá. Esse aqui já está feito. A gente já desenhou os sprites, já desenhou o mapa do jogo. Agora a gente precisa mover o nosso personagem. Poxa, como é que a gente move? Muito simples, ó. A gente vem aqui na barra de código. Eu vou definir aqui, ó, function. Eu vou definir a função init. Isso, lembra que isso aqui a gente tem o loop do jogo, que é a combinação de 3 funções: init, update e draw. A gente já tinha feito draw, agora eu estou indo para o init. Depois a gente vai para o update, tá? E eu tenho aqui uma posição. Eu vou botar aqui uma variável p de player, tá? O player. Vou abrir uma table aqui e vou botar a posição. Deixa eu ver que posição a gente está fazendo ele começar aqui. Ele está começando aqui dessa posição 12, 1, tá? 12, 1. Então eu vou botar aqui x igual a 12, y igual a 1, tá? Poxa, Lucas, mas eu preciso fazer esse P, essas chaves aqui. Não, tu não precisa, tá? Tem outra forma de tu fazer também, que era simplesmente criando uma variável x igual a 12 e y igual a 1, tá? Tem outras formas, tá? Mas eu estou fazendo dessa forma aqui porque eu já fiz várias vezes dessa forma, tá? Usando variáveis globais. E eu quero fazer aqui nessa live utilizando uma variável que serve como um objeto, que é uma table, que tem uma chave com o nome de x e o valor 12, e outra chave com o nome de y e valor 1, tá? Quando a gente está imaginando elementos do jogo aqui, que tem uma posição, tem um estado, tá? Tem o que mais? Que faz animação, tá? Que solta alguma bala, enfim, tá? Que tem alguns atributos além da posição XY, eu recomendo que utilize realmente aqui uma estrutura de table, tá bom?
E, cara, quero aproveitar aí para quem está online, aproveita, manda para os amigos do trabalho, manda para a galera da faculdade, tá? Manda para quem gosta de jogos retrô, gosta de Atari, gosta de jogos ali do Nintendinho, Mega Drive, tá? Os primeiros consoles. Para quem gosta de videogame portátil também como esse aqui, manda aqui para eles, convida eles para assistir essa live aqui. Porque, cara, esses jogos aqui que eu estou fazendo aqui, que eu faço aqui no perfil, eles podem ser jogados tanto no navegador de internet, tá? Pode ser jogado pelo próprio celular, tá? Eu tenho vários jogos publicados na web e eles podem ser jogados pelo celular, sem que você tenha que mudar uma linha de código. Então, tu publica teu jogo sem mudar nada, tu já disponibiliza ele para todas as plataformas web, desktop e também para esse portátilzinho aqui, o RGB30, tá? Que é muito legal. Então, compartilha aí, fortalece aí o nosso trabalho, que a gente agradece, beleza? Então, eu coloquei esse PX e esse PY. Para quê? Cara, eu coloquei esse PX e esse PY para a gente poder posicionar o nosso carinha aqui e depois poder mudar a posição dele. Porque se tu estiver utilizando, cara, só o mapa, se tu for usar só o mapa nada mais é, essa ferramentinha que a gente tem aqui, nada mais é do que uma estrutura que armazena alguns sprites aqui em uma tabela, tá? Então, ele é uma estrutura de dados. Imagina que isso aqui ele guarda na memória a posição de cada sprite desse aqui e pronto, isso é fixo. E aí dentro do teu jogo tu vai manipular o mapa, tu pode manipular o mapa, entendeu? Tu tanto pode exibir o mapa, como eu fiz aqui, ao chamar esse comando aqui map, ele está exibindo o mapa, como tu pode também manipular o mapa mudando sprites aqui, e a gente vai já fazer isso nessa live aqui, tá? Mas eu não quero que esse cara fique parado aqui, eu quero que ele fique se movendo, né? Quando eu teclo para a esquerda, eu quero que ele se mova para a esquerda. Então, o que a gente precisa fazer? Eu vou exibir, tá? Antes de eu fazer ele se mover, eu vou exibir de acordo com a posição que está aqui, ao invés de exibir de acordo com o que está no mapa, tá? Então, vou tirar aqui do mapa, ó, vou tirar aqui esse carinha aqui do mapa, tirei, vou pintar aqui de azul e vou agora exibir aquele carinha através dessa variável aqui. Minha filha está sorrindo aqui porque eu estou chamando carinha, tá? Então vamos lá. Eu vou botar aqui, ó, SPR. O que é esse SPR? SPR é de sprite. É uma função que vem no próprio Picoate para tu poder mostrar o sprite aqui na tela, tá? E qual é o sprite? É o sprite de número 1. Como assim, cara? De onde é que vem esse número 1? Vem daqui, ó. Número 1, tá vendo? Então, se eu quisesse mostrar isso aqui, eu diria que era o número 17, mas como eu quero esse aqui, ele é o sprite de número 1. Então eu vou aqui e boto 1, tá? E vou colocar a posição aqui, ó, x e y através da variável p. Então toda variável definida dessa forma, por exemplo assim, ó, nome é igual inventor de jogos. Essa variável aqui, que recebeu o nome de nome, ela é uma variável global, tá? Então, eu posso chamar ela em qualquer outra função aqui do meu código, tá? Geralmente, a gente usa variáveis globais no jogo, a gente define elas no init e no decorrer do jogo a gente manipula essas variáveis, tá bom? Então, quem já está acostumado a programar vai entender aqui o que eu estou falando. Quem não está ainda, não se preocupa, que é assim mesmo, tá? É muita novidade. Mas se você tiver interesse lá no nosso curso, a gente explica passo a passo também para quem nunca programou, beleza? Mas vamos lá. Eu vou agora botar aqui, ó, p.x, p.y, tá? O que é isso? É a posição, tá? O p é de player, tá? Mas o x e o y é onde eu quero mostrar o nosso personagem, tá? Eu vou rodar aqui, olha, vamos ver o que vai acontecer, ó. Rodei e já apareceu o nosso carinha aqui. Poxa, Lucas, mas não era para ele aparecer aqui? Não era aqui que estava? Sim, é verdade. Era lá que estava. Aí vem aqui uma informação importantíssima que muita gente se confunde. É o seguinte. Aqui, quando tu chama o sprite, essa função SPR, aqui tu tem a posição X e a posição Y na tela. Então, lembrando que a tela ela começa aqui em cima com 0, aqui na coordenada X, e tu vai à direita e termina em 128.
começa lá em cima com 0 e vai até lá embaixo e termina em 128. A posição que a gente viu aqui no mapa, tá? Quando eu clico aqui, ó, essa posição aqui que aparece aqui embaixo, tá? Fica de olho aqui nessa parte de baixo aqui, tá? Ó, se eu tô com o cursor aqui em cima, aqui tá 1, 5. Poxa, 1, 5, mas é confuso isso. Isso aqui seria mais para cá. Por que que é 1, 5? Porque esse X, esse Y é a posição no mapa, não é a posição na tela, tá? Então pega essa informação. Quando tu tá mexendo aqui no mapa, tu vai ver aqui a posição no mapa. Mas quando tu for mostrar o teu sprite na tela, tu vai multiplicar isso por 8, porque cada célula dessa equivale a 8 pixels, tá? Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar aqui por 8, tá? Ó, por 8 e multiplicar aqui por 8, tá? Agora sim, agora beleza, ele apareceu aqui onde a gente queria. Poxa, Lucas, eu tenho que multiplicar lá. Não, tu pode multiplicar aqui também, ó, vezes 8 e vezes 8. Poxa, mais 1 vezes 8 é 8. Mas eu vou deixar lá para ficar claro que eu estou falando da posição no mapa, beleza? Então, permaneceu aqui, beleza? Era isso que a gente queria. A gente já conseguiu mostrar aqui. Agora a gente vai mover esse carinha aqui, tá? Então, como é que a gente vai mover? A gente vai fazer uma função aqui, ó, function update, beleza? Update. E para que a gente consiga mover, a gente precisa capturar o toque nas teclas, tá? Então, tu precisa fazer o seguinte, ó, se btnp, tá? Se o jogador teclar para a esquerda, e como é que eu sei que ele teclou para a esquerda? Tem um caractere especial, que é Shift L. Ó, ele parece aqui uma setinha para a esquerda, né? Então tá aí, ó. Se ele teclar para a esquerda, eu vou diminuir a posição de X em 8. Ora, mas como assim? Por que em 8? Porque a gente quer mover ele de 8 em 8, tá? Aqui no jogo original, ele se move. Aqui, ó. Veja que ele se move. Ele mexe a perninha e tudo mais. Ele se move em uma quantidade menor de pixels, tá? Não é de 8. Mas pela simplicidade aqui que a gente está adotando aqui nessa live, a gente vai colocar em 8, beleza? Opa, vou voltar para cá. Voltei para cá. Então vai ser X recebe X menos 8. Simples assim. E para mover para a direita, o que a gente faz? Cara, muito fácil. Tu vem aqui, Shift R, X é igual X mais 8. E como é que eu faço para ele mover para baixo? Muito simples. A gente vem aqui, pega o botão de setinha para baixo, né? E a gente muda a posição Y. Poxa, Lucas, tu tá mudando esse X e Y aqui. É variável global, tá errado. Tá errado mesmo. Eu tenho que fazer assim, ó. P.x recebe P.x, tá? Porque senão eu estaria considerando ali que existia uma variável global de nome X e de nome Y. Mas não existe. Eu só criei uma variável global aqui, que é o P, tá? E que, por sua vez, tem dois atributos ali. Um X e o Y, beleza? Agora eu vou fazer ele se mover para cima. Então vou aqui de novo, tá? Vou diminuir o valor de Y e eu uso aqui Shift A de Up, tá? Então a gente tem aqui esses caracteres. É interessante que até as setinhas existe um caractere especial aqui no Pico 8, tá bom? Então só preciso disso, vou rodar novamente aqui, ó. E aí o que acontece? Estou teclando para a esquerda e o nosso personagem já começou a se mover, ó. Se eu aperto para baixo, ele já desce e ele se move. Só que tem um detalhe especial aqui. Olha o que acontece. Se eu me movo aqui para a terra aqui, né? Essa área aqui que não tem buraco, ele se move. Se eu me movo aqui sobre os nossos inimigos, ele se move e também não morre. Então, por que isso acontece? Porque a gente não programou. Nós não programamos isso. Isso é que é a graça aqui. É você programa do jeito que você quiser, né? Agora precisa programar. Não vem nada pronto, tá? A gente começou de um arquivo em branco e a gente precisa programar absolutamente tudo do nosso jogo, tá? Um outro detalhe que a gente pode observar aqui, que o nosso personagem está aqui, ó, ele está andando igual o Michael Jackson. E eu quero que, ao teclar para a esquerda, eu quero que ele vire para a esquerda. Então, eu vou fazer isso, tá? Eu vou fazer como? Eu vou vir aqui, ó,
Eu venho aqui, vou criar um outro atributo aqui que eu vou chamar de F de flip, tá? Porque eu quero que ele vire, tá? Então vou clicar, vou chamar de F e vou botar como falso. E eu vou já utilizar ele. E quando o cara teclar para a esquerda, eu vou botar aqui, ó, F recebe true. Por quê? Porque eu quero que ele vire. E se eu teclo para a direita, eu quero que F seja falso. Então, bem aqui, eu venho, ó, P.F, porque eu já sei que a função sprite aceita esses diversos parâmetros aqui, tá? Isso aqui é porque eu já aprendi. E se tu quiser aprender também, tu pode, não precisa, não vou falar nem do curso, tá? Tu pode consultar aqui o próprio help. Então eu vou botar aqui help, ó, SPR. Vou dar um CLS antes, ó, para limpar a tela, porque ficou com um fundo ali colorido e atrapalha a leitura. Então SPR. Olha o que ele diz, ó, a função SPR, ela recebe todos esses parâmetros, tá? Então eu tenho um parâmetro que é o número do sprite, a posição X dele, a posição Y dele, a largura e a altura do sprite, tá? Como tem colchetes aqui, eles são parâmetros opcionais, tá? Ele tem também aqui se ele deve fazer um flip no X e um flip no Y, tá? Então essa ferramenta aqui já te ajuda a tirar ali um bocado de dúvida quando você estiver fazendo o seu jogo, beleza? Então, vou rodar aqui e tem um problema aqui. Eu tenho que colocar aqui antes do flip, eu tenho que botar assim, ó. Tá? Agora vamos ver se funcionou. Por que eu botei um, tá? Só para não ficar confuso aqui, ó. Você viu? Ó. Você viu que eu precisava passar aqui, ó. O flip, ele vem só depois desses dois parâmetros. Eu não ia utilizar esses parâmetros, tá? E aí eu estava pulando direto para cá, mas aí eu preciso passar eles para que eu altere esse parâmetro aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui é o sexto parâmetro, tá? E da forma que eu tinha feito, eu estava considerando que ele era era o quarto parâmetro. Então, eu vou precisar passar esses dois parâmetros para conseguir chegar aqui no sexto parâmetro. E esses parâmetros aqui, eles indicam a largura e a altura do sprite em termos de... Não é de pixels, tá? É de sprites que ele como é que eu posso dizer? Que ele ocupa aqui, tá? Quando tu desenha ele. Nesse caso, esse meu sprite, ele está ocupando só um slot aqui, tá? De sprite. Quando ele estiver ocupando 2, aí eu passo, né? Se eu fizer um outro sprite que ocupe 2 espacinhos daqueles slots, aí eu passaria aqui o número 2, tá bom? Então é isso. É muita informação, né? Aqui a gente vai fazendo, mas espero que vocês estejam entendendo aí, tá? Se tiver alguma dúvida, me fala que eu faço uma pausa aqui e tiro todas as dúvidas de vocês, beleza? Maravilha. Então vou rodar novamente aqui, tá? E vou ver, ó, que ele já virou, né? Ele já virou. Agora a gente precisa fazer outra coisa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso tempo. Poxa, tem menos de 20 minutos. E eu vou ver aqui como é que tá o nosso checklist. A gente já move o personagem. A gente não fez o personagem cavar. Vamos ver se eu consigo, tá? Essa aqui é a meta. Se eu não conseguir, eu vou deixar depois gravado para quem tiver acesso ao curso poder acessar as informações. Então vou rodar aqui de novo. E vou passar aqui, ó. Eu não quero que ele ultrapasse essa linha amarela aqui. Eu quero que ele cave, tá? Eu quero que ele cave. E aí, como é que funciona isso de cavar? Que é o seguinte, ó. Vamos ver aqui como é que é o jogo, tá? Vou jogar aqui para pegar aqui a ideia. Existe a animação inicial do jogo, ó. Ele desce, ele vira até o sprite quando ele desce, ó. Que legal. Então, quando eu teclo aqui, ó. Ele aparece tipo uma balinha aqui, um choquezinho que ele faz. Ai, eu vou ser pego. Ó. Deixa eu pegar esses carinhas aqui. Engraçado. Eles ultrapassam, né? Eita, a pedra quase cai em cima de mim. Tá? Ó, matei o dragão, acho que eu passei. Passei de nível.
Mas o fato, acabei me distraindo aqui, mas o fato é que quando eu ando aqui, ó, o caminho vai abrindo, né? Beleza? Então o que eu preciso fazer agora é com que ele abra o nosso caminho aqui quando eu passar por cima. Eu vou voltar para cá, ó, tá? Voltar para cá e eu quero agora, quando eu desço aqui, ó, eu quero que ele abra o caminho, ele faça um buraquinho, tá? A gente optou por não fazer o movimento dele de pixel em pixel em tamanhos menores, para a gente conseguir produzir mais aqui durante a live, tá? Mas vamos fazer ele abrir aqui o buraco quando eu passar ali por ali naquela terra, né? Então como é que eu vou fazer isso? Vai ser bem simples, bem simples. Lembra que eu falei que o mapa do jogo, a gente tem aqui, a gente desenha o nível do jogo e a gente pode, além de fazer aqui o cenário, a gente pode manipular o mapa. Então é isso que a gente vai fazer. E o que eu vou fazer? Quando ele chegar em uma determinada posição, observa aqui embaixo, ó, x5, y5, tá? Tem isso aqui, né? Então observa aqui. Quando ele chegar aqui, eu vou limpar isso. É o equivalente a eu fazer isso aqui, ó. Tá? Aí se ele vier para baixo, eu faço isso. E por onde ele andar, eu vou fazendo essa alteração no mapa do jogo, tá? É simples, basta fazer isso. Então vou vir aqui, ó. Dentro do update, não confunde, tá? A gente tem aqui, ó, tem o init, a gente tem o update e a gente tem o draw. E esses três compõem o loop do jogo, tá? Quero dar aqui um alô pro Felipe Neves, que acabou de chegar. Seja bem-vindo, Felipe. E como é que a gente vai fazer isso? Cara, é o seguinte, eu vou fazer assim, ó. M7, M de quê? De mapa, tá? Mais uma vez, tu pode vir aqui, ó, M7. Ó, ele já diz aqui como é que funciona a função, tá? Então, eu vou aqui em M7, vou colocar a posição X e a posição Y dele. Só que tem um detalhe, como eu quero limpar, eu não posso considerar, ó, aqui eu estou considerando, ó, posição na tela, tá? Posição na tela. Aqui eu estou considerando a posição X e a posição Y na tela, tá? Por isso que eu estou multiplicando por 8. Mas eu não quero na tela. Eu quero no mapa. E por isso eu vou ter que dividir aqui por 8, tá? Então eu divido aqui por 8. E vou testar aqui para ver se funcionou, tá? Então eu estou aqui, ó, meu sprite está aqui, ó. E aí conforme eu estou movendo aqui, ó, ele vai limpando, tá? Então a gente está conseguindo aqui fazer um efeito muito parecido com o que a gente tem aqui no nosso jogo original. Porém, eu não queria que ele fizesse isso nesses sprites aqui de cima, porque no jogo original ele não faz, ó, tá? Então se eu teclo aqui, ó, vê que ele está caminhando lá em cima e ele só cava aqui na terra, ele não cava no espaço, né? Então vamos lá. Opa! Vamos para cá. E agora eu vou fazer a mudança aonde? Cara, aí é o seguinte, eu tenho que perceber qual é o sprite que eu estou sobrepondo, né? Então observa aqui, ó. Se aqui eu estou sobrepondo esse sprite azul, eu não quero que ele altere o mapa para vazio, tá? Já se for um outro sprite aqui, eu quero que ele altere, tá? Existem algumas formas da gente fazer isso. Eu vou fazer de uma forma mais simples aqui, para não pular etapas, tá? Então, vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou checar qual sprite está naquela posição, tá? Eu vou fazer assim, ó. Se m get de pegar, tá? Enquanto esse aqui eu altero o sprite, esse aqui eu descubro qual sprite está naquela posição. Então, se o sprite daquela posição X e o sprite daquela posição Y for o sprite, vamos ver qual é aquele sprite azulzinho. É o sprite de número 3, tá? Ó, se liga aqui, sprite número 3. Se ele for sprite de número 3, eu não quero, vou botar até um else aqui, ó. Precisa disso, vou fazer assim. Se for diferente de 3, tá? Se for diferente de 3,
ele pode mandar brasa e limpar aqui o sprite, beleza? Ele vai limpar lá. Então estou aqui, ó, observa que já ficou um pouco diferente, tá? Ele não está confundindo um preto. Se eu caminho aqui nessa área azul, ó, tranquilidade, ele não está apagando mais. Agora, se eu caminho aqui, ó, ele começou a fazer aqui o buraquinho, beleza? Show de bola, né? Então a gente já consegue fazer com que ele escave aqui no nosso jogo. Vamos ver o que está faltando aqui para ver se a gente consegue fazer. Ó, já fez ele cavar. Agora a gente precisa fazer o inimigo morrer, tá? Como a gente não tem vidas ainda aqui no nosso jogo, a gente vai considerar só apresentar o nome Game Over, tá? Só para você ter uma noção de como é que você pode fazer. Depois você pode exercitar aí, cara, bem simples, tá? Quem tá chegando agora, quero até dar um alô aqui pro Tom. Fala, Tom, beleza, cara? Prazer revê-lo aqui novamente. Então, vou falar aqui pro Tom o seguinte. Tom, cara, tem uma ferramenta muito legal que tu pode acessar aqui, ó. Pico 8, tá? Pico. Deixa eu botar até mais pertinho aqui, ó. pico-8-edu.com. Tu acessa aqui, ó. Tu vai fazer joguinhos sem precisar instalar nada no seu computador. E esse jogo pode ser jogado em vários tipos de dispositivos sem tu precisar mudar uma linha de código, tá? Então, você pode aí, ó, quem estiver acompanhando aí, pode abrir, tá? Pode abrir aí o seu Pico 8 no navegador, tá? Vai pro computador, tem que ser no computador, não tem esse negócio de celular não. O celular é pra gente se comunicar, tá? Pra programar é no computador. Então, vamos tentar fazer aqui com que ele morra, tá? Ao tocar no inimigo. A gente tem 9 minutos, não sei se a gente vai conseguir. Acredito que não, vamos ver. Então é o seguinte, se eu sobreponho ele aqui, ó, olha o que eu fiz, eu apaguei o inimigo. Por que eu apaguei? Porque eu já tinha programado aqui para dizer que ele deveria, se for diferente de 3, tá? Se for diferente de 3, eu estava mandando ele limpar ali no mapa, né? Mas vamos fazer aqui uma outra condição. Eu quero checar qual é o sprite, tá? Qual é o sprite que eu estou atingindo ali. E eu vou precisar fazer isso várias vezes. Então, eu vou criar uma variável local, tá? Ó, vou botar aqui, ó. Sprite deixa eu ver aqui como é a palavra que eu devo usar. Sprite no mapa, né? Sprite atual, vou botar assim, atual. Da posição atual. Então, vou fazer assim. Chamei de S, tá? De Sprite. E eu já coloquei nessa variável S aqui para ficar mais legível o código, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Vamos aqui, ó. Se o Sprite for esse ou esse, tá? Que é o número de 17 e o número 33, eu quero que ele faça uma coisa aqui. Então, se o Sprite for igual a 17 or Sprite igual a 33, eu quero que ele dê game over. Então, vou criar uma variável agora aqui, ó, game over igual a true, tá? E vou deixar essa outra condição aqui no else if, tá? E aí, beleza. E aí, vou só testar aqui, não rodou, então tem alguma coisa errada aqui. Eu acho que tem um igual faltando, tá? Ó. Então, vou até comentar aqui o código. Verifica. Bom, deixa eu ver aqui, ó. Verifica se inimigo, tá? Verifica inimigo. E aqui, esse if aqui, verifica a terra para cavar, tá? Vou botar assim, tá? Então eu fiz o seguinte. Vou rodar novamente. Beleza, tá rodando aqui. Tô cavando aqui. E se eu tocar aqui nele, ó, ele não tá sendo mais apagado. Por quê, cara? Porque tá aqui no código, cara. O código, ele obedece a gente. Então, tem um pessoal, né, que gosta de vibe code e tal. E aí, outro dia eu comentei aqui. Tava falando de um jogo que eu tinha feito. E o cara disse, isso é muito fácil. Eu boto numa dessas ferramentas de IA e ele faz no instante. Aí, pô, cara, aí tu perdeu a graça, né?
Se aqui a gente está fazendo o jogo para brincar, para se divertir programando, aí o cara vai pedir para o computador fazer. Você pode sim, essas ferramentas são poderosíssimas e eu utilizo no trabalho. Mas agora para brincar aqui, vou fazer por minha conta, tá? Aqui para mim praticar um pouquinho de programação. Então não faz sentido. Deixa eu ver aqui. Então o que eu preciso fazer aqui, voltando aqui para cá, ó. Eu vou exibir o nome Game Over, simplesmente, tá? Se Game Over, tá? É só isso, cara, muito simples. Vê que eu nem declarei uma variável do tipo booleano, não precisei de nada disso. Eu simplesmente atribuí aqui o Game Over, o valor true, e depois eu checo aqui. Aí o Felipe falou aí, ó, cara, a IA corta o barato. Corta, cara. Ela ajuda, mas se a gente tá falando aqui de hobby, pô, cara, que é pra brincar, não é pra trabalhar. Se quiser trabalhar, vai atrás de Unity, vai atrás de outra coisa aí, tá? Mas aqui é pra gente se divertir. Nada contra, tá? Tem gente que também brinca com Unity, com outras ferramentas super poderosas e complexas, mas a intenção nossa aqui é só hobby, passatempo, tá? Fazer o joguinho pra se divertir, participar de Game Jam, divertir os amigos, tá? Treinar programação, participar de uma comunidade super ativa, que é a comunidade aqui do Pico8, e praticar a programação por passatempo mesmo, tá? Por hobby. E se tiver dado Game Over aqui, eu vou simplesmente mostrar, vou fazer aqui, ó, print Game Over, tá? Vou colocar, deixa eu ver aqui qual a cor que eu vou colocar desse texto. Vou botar na cor branca, tá? Tá aqui, ó, cor 7. Tá? Se eu passo o mouse aqui em cima, tem aqui aqui embaixo aparece, ó, tá? 7. Tá bom? Então eu venho aqui, ó, e eu quero isso na cor 7, tá? E eu vou rodar aqui, ó, e vou testar, ó. Ó, já apareceu o Game Over lá. Então a gente conseguiu, tá? Porém, eu continuo mexendo no jogo. Então eu quero que realmente dê Game Over de verdade. Então o que a gente precisa fazer? É bem simples, cara. A maneira mais simples que tu tem é vir bem aqui no início do update. Tu faz assim, ó, se Game Over. Se deu Game Over, não precisa fazer mais nada. Então tu vai dar um return aqui. Por quê? Porque tu vai abortar a operação aqui do update. Tu vai impedir que ele seja executado nas linhas seguintes, tá? Então aqui, ó, fim de jogo, interrompe o update, beleza? Então vou rodar de novo aqui, ó. Tô aqui brincando aqui de jogar pererei parará. Se eu vier aqui e tocar no meu inimigo, ó, Game Over, tá? Beleza? Só que eu continuei. Eu errei aqui, cara. Faltou o O, tá? Ele não travou. Vamos lá de novo. Vamos aqui, ó. Game Over. Agora, ó, mesmo que eu tecle aqui, ele não consegue mais se mover. Beleza? Então a gente está chegando aqui ao fim aqui da nossa live. Faltou a gente desenvolver aqui o ataque ao nosso inimigo. Mas o nosso tempo acabou. Porque essa live ela tem o desafio da gente fazer uma introdução aqui ao Pico8 no intervalo de 1 hora, tá? Eu falei bem rápido, vou até virar a câmera aqui de volta. Eu falei bem rápido, mas você pode voltar, vou deixar gravado aqui essa live, você pode voltar aqui na gravação. Pode acessar também o nosso canal do YouTube, tá? @inventor de jogos, que a gente está disponibilizando material lá. Às vezes pelo computador é melhor utilizar o YouTube. E é isso, tá? Toda quarta-feira, às 8 horas, a gente tem uma live aqui, onde a gente fala da criação de jogos em Pico8, beleza? Então quero agradecer aqui a presença de todo mundo aqui que entrou. Vou falar aqui alguns nomes: o Carlos, Felipe Neves, o Luiz Fernando, Lucas Rodrigo, Gleison, Felipe, Bernardo, tá? Marcos Paulo, todos vocês aí que participaram, obrigado aí pela presença. E até a próxima quarta-feira, às 8 horas.